Hoje é um dia maravilhoso, dia de Páscoa. Não sei se você acordou com esse sentimento, mas o sentimento que o dia de Páscoa ele nos proporciona é um sentimento libertador. Você acordou se sentindo liberto nesta manhã, livre da escravidão, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, tá bom? Eu espero não tomar muito tempo, fiz algumas anotações aqui, mas eu sempre pulo bastante. Ali a Estela vai me ajudar no Data Show. Amém, Estela? Eu queria contar uma história antes, para poder situar a gente nesses 3 pontos que eu vou abrir com vocês. Certa vez, um garoto judeu, ele e o seu pai, eles tinham uma tarefa todo ano. E a tarefa era escolher dentro dos animais um cordeiro. Um cordeiro sem mancha, um cordeiro íntegro, um cordeiro manso. E eles faziam uma vez por ano essa tarefa. O problema é que essa criança, ela sabia qual era o fim desse cordeiro, mas ela acabava se afeiçoando a esse cordeiro. Ela muitas vezes colocava um nome no cordeirinho. Eu imagino toda vez de manhã indo lá dar comida para o cordeirinho, dar água para o cordeirinho, até que chegava o dia. Chegava o dia que ele sabia que o pai dele ia pegar aquele cordeiro, eles iam em direção ao templo e aquele cordeiro seria morto. O sangue daquele cordeiro seria derramado. Eles pegariam aquele cordeiro, levariam para casa e fariam a Páscoa. A Páscoa ela é praticada pelo judeu e diferente da gente que tem um feriado de um dia só, o judeu ele comemora durante 8 dias. Então, a Páscoa para o judeu é uma festa de 8 dias seguidos. Anos depois, já adulto, aquele menino, em determinado momento, ele ouve João Batista dizer assim, apontar para um cara, falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na hora, impossível, aquele garoto ia lembrar de toda vez quando jovem, ele e o seu pai iam buscar um cordeirinho dentre os seus animais para sacrificar. E ele entende que aquele cordeiro, aquele homem, qual João Batista se referia, ele daria a vida e derramaria o seu sangue, assim como aquele cordeiro. E qual é o nome desse homem? Jesus. Foi exatamente isso que Cristo ele fez por mim, por você. Hoje, nessa ministração, eu quero fazer 3 movimentos aqui com vocês. A gente vai ler bastante, espero que dê tempo, em nome de Jesus. A gente vai olhar lá em Êxodo 12. Pode projetar para mim, Estela, por gentileza, Êxodo 12. E aqui o movimento que a gente vai fazer é olhar o sentido original da Páscoa. Você vai entender o porquê que a Páscoa foi instituída, como ela foi instituída, e depois nós vamos lá para Jesus, vamos ver como ele ressignifica essa festa que Deus ele colocou perpetuamente para o seu povo. E mais para frente a gente vai ver como a igreja deve levar isso para a sua vida, tá bom? A gente vai fazer esses 3 movimentos aqui. Espero que o Espírito Santo de Deus fale mais no seu coração e que você seja abençoado e saia daqui com esse sentimento de liberdade em nome de Jesus. Amém? Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Aqui ele está se referindo ao calendário judaico. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde.
Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Somente até aqui. Não, vamos continuar. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontrarão. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém. Até aqui. Quem não conhecia essa história? A gente sabe que essa história está num contexto onde o povo está escravizado no Egito. Voltando um pouco, você lembra que Jacó, primeiro José, é vendido ao Egito, se torna governador. Há uma grande fome no mundo e Jacó vai junto com a sua família no Egito, porque lá no Egito era o único lugar que tinha comida, mantimento. Aí, abre um parênteses aí, se você está com problema de finança, dá uma olhada lá como é que José ele consegue resolver isso. Isso é uma excelente maneira para você aprender a como gerir o seu próprio dinheiro. E ele consegue fazer isso de forma que o Egito era o único lugar na terra que tinha comida. E vai a família de Jacó lá. Eles encontram José como governador dá guarida para eles, eles passam a viver no Egito. Porém, passados anos, José morre, Jacó morre antes, uma galera começa a se multiplicar, eles ficam muito grandes ali no Egito, porém, chega uma hora que o governante do Egito, Faraó, ele não conhecia José, não conhecia a história daquele povo, e aquele povo começa a ser maltratado. E aí é onde a gente chega nessa história. O povo estava sendo maltratado, estava sendo escravizado, estava sendo açoitado, e eles clamam a Deus por misericórdia. Deus, ele ouve, e pela graça de Deus, nós sabemos que ele prepara com que Moisés faça a libertação desse povo. Moisés, ele tem todo um processo ali, vive 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, depois ele volta para resgatar o povo, qual Deus tinha dito. Neste momento aqui, Moisés já tinha entrado, já tinha falado com Faraó com o coração endurecido, não deixa o povo sair, e já tinha rolado 9 pragas ali antes dessa. Esta noite aqui, Deus estava instituindo a 10ª e última praga, era a morte dos primogênitos. Só que para livrar o povo dessa mazela, Deus ele restitui esse cerimonial que nós lemos aqui. Ele diz, olha, todo o povo se juntará nesta noite, pegará para si um cordeiro, matará, assará, comerá junto com os seus vizinhos e vai colocar o sangue nos umbrais da porta. Passa nos 2 lados, passa na parte de cima, e Deus fala que o anjo dele passaria, e quando ele visse ali o sinal do sangue do cordeiro na porta, ele não feriria o primogênito daquela casa. E assim foi. E nós sabemos que naquela noite o primogênito do faraó morreu, todo o povo foi poupado e eles saem em liberdade para o Egito, para o deserto, saem do Egito em liberdade. Aqui a gente tem todo esse contexto, e no meio desse contexto Deus restitui esse cerimonial como uma figura.
Eu já falei aqui que João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes dessa fase aqui, no Egito, você consegue lembrar de um cordeiro? Quando a Bíblia fala de um cordeiro antes? Abraão. Nós conseguimos ver a figura de Abraão com o seu filho Isaque. Deus tinha pedido o sacrifício do seu filho, e ele está subindo em obediência, e o que acontece? Deus provê um cordeiro, e o cordeiro é morto no lugar de Isaque. Antes disso, você consegue lembrar antes disso? Onde? A oferta de Caim e Abel. Enquanto um traz legumes e coisas da terra, o outro traz um cordeiro. Depois disso, escola dominical de vocês, hein? Depois disso, a gente vê logo ali, acontece o primeiro assassinato, certo? Deus pune o casal no jardim, e antes do casal ser mandado para longe, o que Deus faz? Mata um cordeiro e faz roupas para eles. Todas essas figuras apontavam para Cristo. E aqui a gente vê que Deus ele institui um cordeiro que tinha algumas características. Esse aqui é o contexto. Deus estabelece em uma noite especial, onde o povo deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e aplicar o sangue nos umbrais da porta. Naquela noite, o anjo da morte passaria pelo Egito, ferindo os primogênitos, exceto nas casas marcadas com o sangue. Elementos simbólicos aí: um cordeiro sem defeito, tendo ali sinais de pureza e de substituição. Cordeiro sem defeito significa também em Cristo. Cristo ele não tinha defeito, então ele já pré-aponta para Cristo. Sangue nos umbrais, o sinal do sangue era uma proteção, uma aliança entre Deus com o povo. Não bastava eu estando lá presente, digamos assim, vamos colocar lá no Egito, vai. Nós fazemos parte do povo de Israel, nós entendemos o que Moisés disse, e bastava eu saber disso, saber que eu tinha que pegar um cordeiro, saber que eu tinha que matar o cordeiro, saber que eu tinha que pegar ali o sangue na bacia e passar. Se eu não fizesse, ia fazer o quê? Não ia adiantar nada. O saber não ia adiantar. Eu ia ter que ter fé para aplicar e saber que isso me livraria da ira de Deus, que isso me redimiria do meu pecado e me colocaria perante Deus de uma maneira graciosa. Isso é o que Cristo ele fez por nós também. Os pães sem fermento simbolizava a pressa e a pureza. Por que a pressa e a pureza? Quanto tempo leva para fermentar uma massa de pão? No mínimo aí 4 horas, né? Você que faz pão, você deve saber. Vai lá, coloca um fermento biológico, 4 horinhas ali para ele fermentar legal. Eles não teriam esse tempo, porque eles teriam que comer apressadamente, já calçados, vestidos, com cajado na mão e sair dali para a liberdade. Por que pureza? Pressa e pureza. Pureza porque você já viu fermentação espontânea, como é que ela acontece? A massa está ali bonitinha e ela começa a fermentar com alguns micro-organismos, extra massa, digamos assim, e aí há aquela fermentação. A pureza aqui está no que não vai ser contaminado pelo fermento, vai ser puro. Então, por isso os pães asmos lá era sabe aquele pão sírio, fininho? Era daquele jeito ali, com ervas amargas. Outro sinal, por que ervas amargas? Que era para lembrar como eles sofreram no Egito. Isso aqui são as figuras. E aí eu quero que você volte lá para Jesus agora. Imagina Jesus e os seus discípulos celebrando a ceia. Você lembra como foi? Eu vou pedir para a Estila colocar para a gente, Lucas 22, a partir do verso 7, Estila. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento. Te remete à Páscoa? Pães sem fermentos? Aquela festa de 8 dias, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Aqui eles estavam fazendo aquilo que Deus determinou em Êxodo 12. Sabe quanto tempo tem entre Jesus
e Moisés ali, quando Deus determina fazer a Páscoa, tem mais ou menos 1.400 anos. Então imagina, 1.400 anos da Páscoa primeira até Jesus, e a gente tem mais 2.025 anos até nós. Nós temos aí mais de 3.400 anos que isso acontece. Porém, ali em Jesus, o povo ainda seguia as diretrizes do que tinha aprendido em Êxodo. Tinha que separar o cordeirinho. Aquele cordeirinho, naquele dia, tinha que ser apresentado ao sacerdote. O sacerdote faria o sacrifício. O sangue seria aspergido no altar como um sinal de pagamento de pecados, como um sinal de remissão daquele que levou o cordeiro até o sacrifício, e depois eles pegariam o resto daquele cordeiro, a carne daquele cordeiro, levariam para casa e fariam ali o cerimonial da Páscoa. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa para que comemos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Preparemos. Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo, era até o 20. Aí ele começa a falar de Judas, daquilo que Judas faria, mas você consegue ver semelhança em todo o preparatório? Ele disse aos discípulos: olha, vão, preparam um lugar. Eles prepararam um lugar. Eles fizeram tudo aquilo conforme Jesus tinha dito, e chega aquele momento e nós vemos ali o cálice representando o sangue de Cristo e o pão representando o próprio corpo do Cristo. Na véspera da crucificação, Jesus celebra a Páscoa com os discípulos. Ele segue os ritos tradicionais judaicos com algo surpreendente acontece. Ele transforma o significado da Páscoa. Jesus pega os elementos e o ressignifica. Este é o meu corpo dado por vocês. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele não fala mais do Egito, ele fala dele mesmo. Engraçado que, se a gente for ver, lá no Egito eles eram escravos do povo egípcio. E aqui neste momento eles também estavam sobre um senhorio. Eles estavam sobre o senhorio de Roma. Quando João aponta para Cristo e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tinha um grupo de fariseus ali que tinham ido ver se o próprio João era o Messias prometido. E quando ele aponta para Cristo e fala: não, eu não sou, ele é. Só que o que ele diz, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado para o mundo, isso daí foi um balde de água fria para os fariseus, porque os fariseus achavam que o Messias prometido, ele viria forte, como um homem de guerra, um homem que sujeitaria Roma, que libertaria o povo, e que o povo seria liberto
militarmente, digamos assim, politicamente, que eles seriam uma grande nação. Só que aquilo que Deus ele tem para o povo não é algo militar, não é algo terreno, ele aponta para um reino celeste, um reino que está além daqui. Então você imagina, eles devem ter olhado para Jesus e falado, cordeiro, como assim cordeiro? A gente está esperando um leão, esperando aquele que vem e vai rasgar todo mundo, aquele que vai destruir os opressores, aquele que vai eliminar toda e qualquer injustiça com o nosso povo. Porém, não era esse o reino de Deus. O reino de Deus, ele é celeste, ele é de uma vez por todas, e ele já reina entre nós, apesar de não consumado, apesar de ainda não estar consumado. E olha que isso é muito, muito louco quando a gente para estudar isso, e a gente começa a entender. Olha, o que Cristo já fez na cruz do Calvário está pronto, está feito, mas ainda não vivemos isso na plenitude. Assim como ele fala para os discípulos, ele fala, olha, eu estou bebendo agora com vocês, mas eu só vou beber no dia que o reino de Deus ele for completamente consumado. Isso é maravilhoso para nós. Hoje nós estamos aqui, celebrando uma Páscoa, lembrando disso, celebrando a libertação, porém haverá o dia que a gente vai estar com Cristo na mesa. Você imagina uma mesa preparada? E aí ele vai tomar de novo da vida e ele vai falar, meu Deus, eu esperei tanto. Ele não falou para os discípulos, olha, eu estava ansioso para poder celebrar aqui com vocês essa Páscoa. Eu imagino como é que ele vai estar lá naquele dia. Vai estar radiante. E eu espero que você esteja lá também. Eu espero que você esteja junto com ele, celebrando e vivendo a verdadeira Páscoa. Porque é isso que ele nos promete. O dia de hoje tem que nos lembrar disso. Se o dia de hoje não nos lembrar disso, se a gente só lembrar de chocolate, de coelho que bota ovo de chocolate, que maluquice. Que coisa doida. Lembrar de bacalhau, não pode. O que é mais importante para nós é a libertação que veio de uma vez por todas. Que para o povo lá no Egito foi físico, mas também foi espiritual. Também foi de uma vez por todas. Mas hoje para nós é muito mais vívido. A gente consegue olhar para o passado e olhar e falar, olha, Deus estava ali. Deus estava em Cristo. Assim como Deus está aqui também, conosco. No século 21, olha que maluquice. Isso é maravilhoso. Então a centralidade da Páscoa não é mais um cordeiro, um animal. Ela é Cristo. A centralidade da Páscoa para mim e para você é Cristo, e Cristo crucificado, morto e ressurreto, para a glória de Deus. Então ela não apenas nos ensina que é um cordeiro, mas que Cristo ele é o cordeiro de Deus. Ele é aquele que morreu, que o sangue foi derramado para que nós tivéssemos paz com Deus. O foco agora é a cruz e não o êxodo, não tem mais a ver com o Egito. Porque o Egito, ele oprimia o povo. E a gente vimos aqui nos domingos passados que Jesus ele estava numa opressão extrema. Porque ele enfrentou toda essa opressão por nós. Ele viveu isso. Ele viveu essa angústia. Ele precisava viver? Não precisava, mas ele viveu. Então o êxodo, ele é o sangue de Cristo e não de animais. E ele anuncia uma nova aliança. Projeta para a gente, Eixila, Jeremias 31, a partir do verso 31 até o 34. Aqui, o engraçado é que a gente consegue ver o que o profeta lá atrás, antes de Cristo, ele aponta para Cristo dizendo que Deus ele faria uma nova aliança. E isso aqui perdura para nós nos dias de hoje. Jeremias 31, verso 31 até o 34. Jeremias. Se alguém quiser ler, pode ler. Jeremias 31, verso 31 ao 34. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que faremos nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Que é o 34?
Isso. Não segundo a aliança que Não fiz. segundo a aliança, não. Pode ir. Não segundo a aliança que diz com os seus pais, no dia em que os tornei pela mão para os tirares da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido eu esposo, diz o Senhor. É isso mesmo. Isso. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eles dizem, o Senhor, pois te perdoareis. Eles dizem, pois o Senhor perdoarás as suas iniquidades e todos os seus pecados jamais lembrarão. Assim diz o Senhor. Olha que maravilha isso. Até o 34. Obrigado, irmão Roberto. Imagina, que isso. Aqui a gente vê que Jeremias já tinha profetizado aquilo que a cruz seria para nós, aquilo o sentido da nova aliança. E Jesus institui isso na Páscoa, dizendo, olha, não é mais aquele cordeiro, sou eu, e não é o sangue daquele animal que os purificará, porque o sangue do animal, ele tinha que ser derramado anualmente, todo ano. Então, todo ano tinha que pegar o cordeiro e tinha que levar o cordeiro até o sacerdote faria o sacrifício, aspiaria o sangue, e a aspersão do sangue seria a expiação dos pecados do povo. Mas ano que vem tinha que fazer de novo. Cristo aqui, ele faz isso de uma vez por todas. Deus, ele fala que a lei não estaria mais em tábuas. Lembra? Moisés, ele recebe as tábuas da lei. Ele recebe a primeira vez, taca no povo, porque desce e vê o povo lá adorando um bezerro. Mas aí aquele povo morre. E aí vem Deuteronômio, que significa a segunda dada da lei. Deus escreve novamente e ele entrega para aquele povo que nasceu ali, antes de entrar na terra prometida. Até então, eram aquelas tábuas. Só que aqui em Jeremias, Deus está falando, não, eu vou imprimir na mente deles. Eu vou escrever no coração deles. E aí não será necessário que um ensine o outro para que conheça, olha aqui Deus. Não, eles saberão, porque o próprio Espírito fará isso. Olha que maravilha. Por isso que é tão difícil a gente querer explicar o que é ser cristão, o que é conhecer a Deus, se o próprio Deus não se revelar para a pessoa. Então, a nossa oração, a tentar evangelizar alguém, primeiramente tem que ser para Deus. Pai, se revela para Ele. Coloca aí luz no coração desse camarada. Né? Se mostra para ela. Porque a gente tentando explicar, não dá. É impossível. Mas o próprio Espírito faz esse trabalho, olha que maravilha. Isso aqui é feito em Cristo. Cristo que nos coloca isso. Porque aquele sacrifício era de uma vez a cada ano e era só para o povo de Israel. O estrangeiro não era beneficiado por aquilo. Mas através de Cristo Jesus, toda a humanidade recebe também o perdão dos seus pecados. Verso 34 ele diz, olha, eu jamais lembrarei, eu não vou lembrar mais dos seus pecados já era. Aí está o sentido de libertação verdadeiro através da Páscoa. Enquanto a libertação lá no Egito era física, única e exclusivamente, porque Deus fala, olha, eu libertei seus pais de mão forte lá do Egito, mas eles pecaram e não guardaram a minha aliança. Mas com vocês será diferente. Eu vou imprimir na mente de vocês e no coração a minha palavra, e vocês serão libertos de uma vez por todas, porque eu não vou lembrar dos seus pecados. Aquilo que Cristo ele fez por nós na cruz, meus irmãos, é suficiente para toda a nossa existência. Não há o que eu ou o que você possa fazer para ser a mais do que aquilo que Cristo ele fez. O que ele fez é justo, de uma vez por todas, e jamais a gente vai ter que fazer alguma coisa por isso. Ele já fez. Glória a Deus. Então é uma redenção eterna, não temporária. E aí você marca aí, se você estiver marcando Hebreus 9, aí você vê 3 versículozinhos, do 11
ao 12. 11, 10 e 11. Não precisa projetar aí, Sheila. Eu vou correr um pouquinho, que senão não vai conseguir. Mais para frente, a gente consegue ver como Paulo ele trata isso. Como Paulo aplica isso para a igreja primitiva. O apóstolo Paulo, ele é muito claro. Ele diz, Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi o sacrifício por nós. O cordeiro apontava para ele o tempo inteiro. Então, quando nós conseguimos, através do texto bíblico, olhar para trás e falar assim, olha, Deus primeiro ele fez isso aqui, ó. O povo, o casal pecou, ele vai e mata um cordeiro, faz roupas para o casal e manda, despede o casal com uma promessa. Qual era a promessa? Da sua descendência, mulher, virá aquele que vai resolver essa situação de uma vez por todas. Eu imagino ali que Eva ela ficou meio encucada. Cada filho que ela tinha, ela pensava, será que é esse? Será que é esse aqui? Será que é esse agora? Só que aí o tempo foi passando, até que chegou em Jesus. Jesus era aquele que Deus ele fala lá em Gênesis 1, Gênesis 3, a respeito daquele que cumpriria de uma vez por todas. E João Batista ele já reconheceu isso lá em João, quando ele aponta para Cristo e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E qual é a característica desse Cordeiro? Ele é sem mácula. Você acha que Jesus ele tinha alguma mácula? E Pedro ele dá testemunho disso na primeira carta. Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo 1, verso 18 e 19, Sheila. Primeira carta de Pedro, verso 1, 19, ele fala que Jesus é perfeito e sem pecado. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Você consegue nessa frase olhar lá para o cordeiro que tinha que ser separado em Êxodo 12? Ele está apontando para isso. Aí eu pergunto, se um simples cordeiro, um animalzinho, o derramamento do sangue dele era capaz de perdoar o pecado de uma nação inteira, será que o sangue de Jesus não é capaz de perdoar do mundo inteiro de uma vez por todas? Porque ele não tinha pecado, ele era sem mácula. E ele fez um sacrifício voluntário, ele se entregou a si mesmo. Ele não foi obrigado, ele deu a própria vida. Assim como a palavra faz referência ao cordeiro mudo que ia para o sacrifício, sem saber que estava indo para o sacrifício, diferentemente disso, Jesus ele tinha plena consciência e ele foi voluntariamente. Ele diz, olha, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Seja bem-vindo, Gugão. Chegou atrasado hoje, hein? Ele se entregou a si mesmo. Olha que maravilha. Quando você lembrar da Páscoa e você lembrar da cruz, saiba que foi por você. E ele quis fazer isso. Ele fez isso voluntariamente. Ele tinha em mente que um dia alguém olharia para a cruz e falaria, olha, foi por mim. Você já disse isso hoje, quando você acordou? Você falou, nossa, hoje o dia é especial, é um dia que o sentimento tem que ser libertador, porque foi por mim. Tem a ver com você, Páscoa. Páscoa tem a ver comigo, tem a ver com nós, com a igreja, tem a ver com o mundo inteiro. E um sangue eficaz, um sangue que não cobre temporariamente, mas limpa completamente de todo o mal. E está consumado de uma vez por todas. A verdadeira Páscoa, ela se cumpre plenamente na cruz. Nenhum outro sacrifício é necessário. Sabe por que o judeu ele não faz mais sacrifício hoje? Ele não faz mais sacrifício hoje, não é porque ele olha em Cristo e vê que Cristo foi o Cordeiro de Deus, que de uma vez por todas foi crucificado, derramado o sangue dele por nós e pelo perdão de todos os pecados. Eles não fazem sacrifício porque eles não têm o templo, senão eles estavam repetindo isso até hoje. Mas através da cruz de Cristo, nós temos essa revelação de que foi de uma vez por todas. Não há mais necessidade de sacrifício. Como a gente vive hoje a verdadeira Páscoa? Você pode falar, Wellington, tudo bem, você me deu um monte de informação, vou sair daqui sabendo um monte de coisa. Mas eu quero que você saia daqui aplicando um monte de coisa também, ciente daquilo que é para mim e que é para você.
é a libertação dos pecados, não do Egito. Quando Jesus está ali fazendo a ceia e ele chega naquele momento de repartir o pão e repartir o cálice com os discípulos, na Páscoa judaica ela tem um ponto com 4 taças. Lembra? É uma festa que dura dias, ela dura 8 dias. E os estudiosos dizem que quando Jesus ele reparte e fala assim, olha, esse aqui é o meu sangue, que é dado por vós, o Novo Testamento, firmado no meu sangue, a nova aliança firmada no sangue de Cristo, ele estava na 3ª taça. Porque eles têm o costume, e entre eles é o seguinte, a primeira taça, e eles usam o texto de Êxodo 6, versos 6 e 7. A primeira taça significa a taça da santificação. E eu os terei. Representa o início da separação do povo de Deus. Quando o povo estava lá, o povo era de Deus, não era? No Egito. Só que o faraó não queria libertar o povo, porque o povo era mão de obra para eles, então ele não queria. Ele queria aquele povo lá, preso. Só que Deus fala, não, esse povo é meu, é separado para mim. Quando a gente vê a palavra ungido, significa separado, ungido, é meu. E é isso que Deus está falando para esse povo. Então, durante a cerimônia, a primeira taça de vinho servida significava esse ponto. Era, olha, aqui significa a separação de um povo para Deus. Então, ao tomar aquela taça naquele ponto, era celebrado isso, entre todo o povo judeu. Olha, Deus nos separou. E isso foi lá no Egito ainda. A segunda taça era o julgamento e o livramento. Eu os livrarei, lembrarei do juízo contra o Egito e da libertação do jugo da escravidão. Era quando Deus fala para eles, olha, vocês estão aí, mas eu vou libertar vocês do Egito. Vocês não vão viver escravo aí para sempre. E assim também foi. Quando estava ali na segunda taça, a celebração era, olha, nós somos libertos por Deus. Assim como Deus, Ele fez lá no Egito com os nossos pais e nos livrou da escravidão, assim Deus está fazendo conosco também. A terceira taça, e essa daqui que os estudiosos dizem que Jesus estava celebrando ali em Lucas 22, é a taça da redenção, e eu os redimi. O que nos redime do pecado, irmão? É o sangue de Cristo, que já foi derramado. Ele já foi derramado há 2000 anos atrás. Isso nos livra do pecado. E os estudiosos dizem que quando Jesus levanta a taça e fala assim, ó, essa é a nova aliança, feita no meu sangue por vós, é justamente isso, ele estava nessa terceira taça aqui. Voltando lá ao ponto que eu estava falando, Jesus ele era sem mácula, sem defeito. O segundo ponto disso, ele nos lembra... Me perdi aqui, peraí, muita anotação. Ele nos lembra que a gente não vive mais através daquilo que Ele instituiu no passado, mas sim Jesus Cristo, Ele ressignifica tudo aquilo que Deus tinha colocado em Êxodo 12. Ele é o Cordeiro, não é o derramamento do sangue daquele Cordeiro, do animal, mas sim o próprio sangue de Cristo Jesus. Essas são as características. Então Jesus ele não tinha mácula, o sacrifício foi voluntário, e o sangue dele é eficaz de uma vez por todas. Isso é o que a cruz nos diz. Então, para nós vivermos isso hoje, é a libertação do pecado, não do Egito. E o nosso Egito aqui, então, seria o pecado, a velha vida, o sistema desse mundo. E é o que Paulo fala lá quando ele escreve aos Romanos no capítulo 6. E Cristo, ele nos tira do império das trevas. Aquele que não vive ciente daquilo que Deus ele fez por nós na cruz do Calvário, ele vive em escravidão. Só que não mais uma escravidão física, como o povo lá no Egito, mas uma escravidão espiritual. Você imagina você ter um problema e existir uma solução para aquele problema, mas você não conhece essa solução. Você imagina, você se imagina dessa forma? Existe um problema, você tem um problema, e existe uma solução que é acessível para você, mas você não conhece essa solução.
É isso que quem vive neste mundo e não tem a dimensão do que Cristo ele fez por nós, ele está vivendo. Ele vive escravo de um sistema, escravo de uma natureza pecaminosa. Ele vive escravo de si mesmo. Mas Cristo, ele já nos libertou porque nós recebemos essa palavra. Nós entendemos que através do que ele fez, nós estamos ali tranquilos com Deus. Hoje nós temos paz com Deus, através do sacrifício que foi feito por Cristo na cruz. Então ele nos liberou do império das trevas. Já não vivemos presos ao pecado, à nossa natureza. Nós não vivemos nisso. Ele removeu o fermento também. Paulo ele usa essa imagem do fermento do pecado lá em 1 Coríntios, porque nós fomos chamados a viver em serenidade e em verdade, sem o fermento. O fermento é aquilo que contamina, sabe? Aquilo que contamina é como se fosse a natureza da carne. Lembra lá de Gálatas 5? Qual é o fruto do Espírito? Mansidão, amor, domínio próprio, benignidade, longanimidade. O que é longanimidade? É paciência. É tudo isso. E agora, quais são os frutos que a carne ela produz? É a inveja, é a ira, cólera, um desejo desenfreado, que seria uma lascívia, uma avareza. Na parte religiosa seria uma religiosidade, uma idolatria. Tem tudo isso. E nós já somos libertos disso em nome de Jesus, porque recebemos o Espírito de Deus e temos plena consciência disso. Esse é o fermento qual Paulo ele fala. E vivemos como peregrinos. Você bem sabe que quando o povo ele sai ali do Egito e ele sai correndo apressadamente, ele vai para onde? Ele vai para o deserto. E o deserto era um lugar de transição. Deus ele não tirou o povo do Egito para poder morar no deserto. Não, ali era só um lugar de passagem. Era um lugar que eles estavam saindo da escravidão, indo para o deserto para poder entrar na terra prometida. Você consegue fazer o paralelo com a nossa vida hoje? Aqui é como se fosse o nosso deserto. Antes de você nascer, você não era ninguém, de repente você nasce e você se vê na onde? Num deserto. Aqui é o deserto, é um lugar de passagem. Porque nós temos um lugar prometido, e prometido na onde? Na cruz para nós. Que é um reino eterno. É um lugar onde nós viveremos plenamente. Por que a gente não vive a plenitude? Aqui nós ainda temos a mazela desse corpo caído, nós enfrentamos os desejos desse corpo caído, nós enfrentamos esse mundo cruel. Não foi assim que Deus o fez primariamente, mas por conta do pecado é assim que ele está, e glória a Deus, porque nós já temos um caminho. Amém? Então, não temos morada permanente aqui, somos peregrinos. E o cultivando uma vida de gratidão e santidade. Então, apesar de nós estarmos aqui, nesse lugar de caminho, peregrinação, nós temos que ter um sentimento de gratidão pelo que Deus ele já fez por nós, lembra? Ele já fez, já foi consumado. Ainda não vivemos, mas viveremos em nome de Jesus. E a Páscoa ela é um memorial dessa redenção. É quando nós lembramos que, olha, apesar de vivermos aqui, apesar de termos essas mazelas desse corpo caído, apesar de estarmos oprimidos, ou por situações da nossa vida, ou por situações de outro, ou pela condição do nosso país, ou sei lá, seja o que for, externo a nós já temos um lugar, já temos uma direção. E a redenção ela já foi feita num dia de Páscoa, na cruz do Calvário. Amém? Vivemos cada dia lembrando que fomos comprados por um alto preço, que é um preço de sangue, e isso nos leva à obediência, à adoração e temor. Então, semelhante àquele cordeiro que tinha que ser entregue para o sacrifício, e eu levar aquele cordeiro e ter fé de que o sacerdote pegando ele, matando ele, derramando o sangue dele, eu seria perdoado dos pecados, eu preciso viver também, ciente de que a Páscoa para mim me aponta uma redenção, me aponta um perdão de pecados, me aponta uma vida que eu viverei com Cristo e com Deus eternamente, e com meus irmãos em Cristo também. Então, plenamente, estando aqui nesse mundo, eu tenho que ter essa consciência, e eu preciso viver de acordo com isso.
Então isso nos leva à obediência, adoração e temor a Deus. E para concluir, Cristo, Ele é a nossa Páscoa. A Páscoa verdadeira não está em tradições humanas. Não é uma questão religiosa, entende? De nós virmos aqui e celebrar. Isso aqui é um memorial. Todo domingo de Páscoa nós temos uma ministração nesse sentido. Para quê? Para que a gente lembre. E para que os novos conheçam e perguntem. Falam, não, mas por que aquilo? Eu não entendi. Como assim? E através disso o Espírito Santo de Deus, ele trabalha. Mas mesmo que a gente não tivesse aqui um dia específico, uma palavra específica, um momento específico, um feriado no nosso país, ainda que não tivéssemos isso, continua sendo, a questão da Páscoa não é tradições humanas, não é um feriado, não é com chocolate ou ovo de Páscoa ou coelhinho, que é um absurdo. A gente sabe que isso é único exclusivamente monetário, é para arrancar o meu e o seu dinheiro. Já viu quanto é que está um Kinder Ovo? Você é louco. Abrindo uns parênteses aqui, eu comprei uma barra de 1 quilo para o Murilo. Falei, toma, não vou comprar, mas o ovo não dá. Dá para comprar 3 barras. Não. Mas não tem a ver com isso. Não tem a ver com festas religiosas, tem a ver com o sacrifício de Cristo. O significado está na cruz de Cristo, no sangue derramado e na vitória sobre a morte. Esse é um ponto mais crucial para nós. Se eu perguntar para você, você quer ver Deus? A sua resposta vai ser o quê? Sim. Aí eu perguntar para você, está preparado para morrer? Tem que estar. Tem que estar. Lembra para Cristo? Lembra de Cristo? A gente ouviu aqui, semana passada, semana retrasada. Ele sabia qual era a missão dele. Ele sabia que o final dele seria cruz. E ele estava tão nervoso que ele chegou a suar sangue. Sabe o que é suar sangue, irmão? É não ter mais uma gota de água. Eu estou suando aqui, ó. Imagina, eu ainda tenho água. Bebi bastante água, mas naquele momento ele estava tão apreensivo que já não tinha mais água para suar. E ele começou a suar sangue. De tanta opressão que ele estava. De tanta aflição. Ele chega a perguntar para Deus, Pai, passa de mim esse cálice, vamos fazer diferente? Em outras palavras, ele estava falando para Deus, olha, precisa ser na cruz mesmo? Tem que ser a cruz, não pode ser de outra forma, não pode ser de outra maneira. Mas ele termina essa oração dizendo para Deus o quê? Seja feita a sua vontade. Era como se ele colocasse perante Deus falando assim, olha, tem que ser assim mesmo, pode ser diferente, não pode não? Mas se não for, se tiver que ser desse jeito, seja feita a sua vontade. Para nós também é desse jeito. A vontade que tem que prevalecer não é a minha, não é a sua, é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E a vontade dele já foi na cruz do Calvário. Os irmãos do louvor podem se posicionar? Então, eu faço um apelo para você nesta manhã. Não sei se você acordou como eu de manhã, pensando que dia maravilhoso, um dia de libertação. Talvez você veio até a igreja arrastado pelo Espírito. Mas eu pergunto para você, você já passou pelo seu êxodo espiritual? Ou será que você ainda é prisioneiro de você mesmo? Prisioneiro das suas convicções, prisioneiro dos seus medos, prisioneiro da sua carne, dos seus desejos? Mas hoje é o dia que você foi informado de que o sangue de Cristo ele já foi derramado. E você tem acesso a esse sangue. Então o que basta é você tomar posse desse sangue, passar ele nos umbrais do seu coração, para dizer para Cristo, olha, eu estou aqui.